Segunda-feira, 20 de novembro de 2023, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Região Sul sofre mais uma vez com fortes chuvas. 3 mortes foram registradas no Rio Grande do Sul e 3 em Santa Catarina. No estado catarinense, os fortes ventos e os altos volumes de chuva deixaram mais de 70 municípios em situação de emergência. No Rio de Janeiro, sensação térmica chega a quase 60 graus. A Rocinha enfrenta onda de calor sem energia elétrica e fornecimento de água também é alvo de reclamações. Comunicação pública e o combate às fake news. Fórum Nacional debate o papel da comunicação nos órgãos públicos. Milei assume presidência da Argentina no próximo dia 10. Ele fala que é um momento de reconstrução do país. E você vai ver ainda. Piscina de ondas artificiais é inaugurada no litoral de Santa Catarina. Estrutura é uma das mais tecnológicas do mundo. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h02. Rio Grande do Sul e Santa Catarina sofrem os efeitos das enchentes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Pelo menos 6 pessoas morreram. Autoridades confirmaram a morte de pelo menos 6 pessoas em decorrência das fortes chuvas que atingem a região sul do Brasil desde o início da semana. 3 mortes foram registradas no Rio Grande do Sul depois das chuvas de grande volume que provocaram inundações e desabamentos. Pelo menos 31 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado e mais de 1.600 precisaram sair de casa. No domingo, dezenas de voluntários ajudaram na limpeza e desobstrução de ruas e estradas na cidade de Roca Salles, que em alguns pontos ficou completamente coberta pelas águas do Taquari. A região sul do Brasil tem enfrentado eventos climáticos extremos nos últimos meses, como fortes chuvas e um devastador ciclone em setembro que deixou mais de 50 mortos. Especialistas afirmam que estes eventos tendem a se tornar cada vez mais comuns, impulsionados pelas mudanças climáticas. As outras 3 vítimas dos temporais foram confirmadas em Santa Catarina. Até o fim da tarde desta segunda-feira, pelo menos 71 municípios haviam decretado situação de emergência. E as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina desde o dia 14 de novembro deixaram dezenas de municípios afetados. Segundo a Defesa Civil do Estado, 71 estão em situação de emergência, 11 em estado de calamidade pública. As regiões mais afetadas são o Alto Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e o oeste do estado. No Alto Vale do Itajaí, o governador Jorginho Melo esteve neste domingo acompanhando os estragos. A equipe do governo passou por Rio do Sul, Trombudo Central, Rio do Oeste, Agrolândia, Agronômica e Itaió. As chuvas provocaram alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e rompimento de estradas. Também causaram danos em casas, comércios e indústrias. Foram disponibilizados abrigos temporários, cestas básicas, kits de higiene e limpeza e outros itens. O que tem que chegar agora? Alimentação, chegar água, né? Colchões para as pessoas dormirem nos abrigos, né? E tudo aquilo que a Defesa Civil, junto com a Secretaria Social, faz, que é aqueles kits para ajudar as pessoas a ter um pouquinho melhor de conforto, porque sair da sua casa, abandonou tudo, porque chegou de surpresa, nenhum modelo conseguiu nos dar essa informação. Era o que era para chover em 5 dias, choveu num dia e meio. Em Agrolândia, 351 milímetros um dia. Que é isso? Isso é uma enchente fora de todas as previsões, né? As mortes ocorridas nesses desastres de outubro e novembro, a esmagadora maioria delas, talvez todas, poderiam ter sido evitadas. Grande parte delas, pessoas tentando atravessar a área alagada, e aí a correnteza dos rios que extravasaram, arrastaram carros e acabaram levando pessoas. A gente entende a população com o intuito de querer ajudar, é valoroso isso,
Mas quando você coloca uma embarcação ou tenta ajudar alguém sem habilitação, sem segurança, sem técnica, você se expõe ao risco. E esse risco pode levar à morte. As chuvas fortes em Santa Catarina deixaram 3 mortos e mais de 5 mil desabrigados. As mortes foram registradas nos municípios de Taió e Palmitos. Em Taió, 2 mulheres morreram após o carro em que estavam ser arrastado por uma enxurrada. Em Palmitos, a vítima estava se deslocando com um jet ski acompanhada de um amigo para tentar chegar a uma residência alagada e encostou em um cabo de alta tensão. Até o momento, 37 municípios estão com abrigos abertos e 5.858 pessoas estão desabrigadas. O número de pessoas desalojadas ainda está sendo contabilizado. O governo do estado está trabalhando para prestar assistência às famílias afetadas. Esta região sempre foi castigada, historicamente. Então, nós vamos, se for o único que vai encarar isso, vai ser o nosso governo. Por quê? Porque eu entendi, eu percebi que isso as pessoas não aguentam mais. Já recebi nota do CDL, de repúdio, não sei o quê. As pessoas estão cobertas de razão. Ninguém aguenta mais. E isso não é só o menos favorecido, o colchão, isso. É o comércio, é a indústria. Toda a economia está prejudicada por isso. Então nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. E aumentando e fazendo mais coisa que ninguém fez. O abastecimento de água também foi prejudicado após as fortes chuvas. Funcionários da Casan ainda trabalham para recuperar o fornecimento em diversas regiões. A região mais afetada é o Vale do Itajaí, onde o fornecimento está comprometido em bairros de Rio do Sul, Agronômica e Aurora. Na Serra Catarinense, Urubici está com a captação principal de água paralisada e a adutora de água bruta foi danificada. Em São Joaquim, o fornecimento está paralisado para o bairro Santa Isabel. Em Ponte Alta, o abastecimento ainda está comprometido devido à alta turbidez da água do rio. No sul do estado, o Braço do Norte também registrou problemas de abastecimento devido ao lodo trazido pela enchente. Na região oeste, uma das mais atingidas na última sexta-feira, o abastecimento está praticamente recuperado. A companhia orienta o uso econômico da água ainda presente nas caixas d'água domiciliares, com prioridade para atividades de alimentação e higiene. E na última atualização da Defesa Civil, o número de cidades com abrigos abertos em Santa Catarina aumentou para 40. Em Rio do Sul, cidade mais castigada, são 21 abrigos abertos. Chuva no sul, calor no sudeste do país. Problemas nos fornecimentos de água e energia elétrica tornam os dias quentes do Rio de Janeiro ainda mais difíceis para os moradores da Rocinha. A capital fluminense registrou um novo recorde de sensação térmica, perto dos 60 graus Celsius no fim de semana. Moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, enfrentam a onda de calor que atinge a cidade com agravantes. Em um momento delicado, o fornecimento de energia elétrica e de água é alvo de reclamações. Quente, muito quente, luz, agoniante. Sem luz, a luz faltando água. Toda hora, sem água. Aqui a gente está ganhando, graças a Deus, que tem água, mas não faltou ainda, entendeu? Daqui a pouco acaba. A luz já está caindo. Algum lugar tem luz, outros não. Aí só fala aqui, pelo menos a água tem. Com a estação do verão chegando aí, a nossa comunidade está passando por uma dificuldade muito grande, entendeu? Por causa do calor, também tem a falta de luz que tem prejudicado muitos moradores, né? Uma fonte de água escondida no topo da favela passou a ser mais frequentada pelos moradores. Uns vão até o local para amenizar os problemas no abastecimento. Outros veem a possibilidade de economizar algum dinheiro. Quer dizer, cada um vai, se for comprar ali na padaria, 240 a garrafa dessa. Se você for ver no final do mês, tá uma economia e sem contar que a água é mais pura e mais saudável. O calor no Rio de Janeiro não parece próximo de dar trégua aos cariocas, que na sexta-feira enfrentaram uma sensação térmica de mais de 59 graus, um novo recorde. O número foi aferido pelo Serviço Meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio, no momento em que os termômetros marcavam 41 graus. No sábado, os termômetros da capital carioca alcançaram 42 graus. E o papel da comunicação nos órgãos públicos é tema de um fórum que está sendo realizado no Paraná. O evento segue até amanhã e reúne secretários e agentes públicos de diversos estados do país.
Com foco na transparência da gestão dos recursos públicos, comunicação no ambiente digital e combate às fake news, a terceira edição do Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação, realizada em Foz do Iguaçu, reúne representantes de 22 estados e do Distrito Federal. Os participantes já haviam se reunido em Salvador e no Rio de Janeiro e agora finalizam os debates no Paraná, tendo como foco a busca de mecanismos que possam dar mais transparência aos recursos públicos. Tem limite para a transparência, né? Tem uma frase que diz que nada como a luz do sol, né? Então eu acho que esses encontros assim servem exatamente para que a gente possa ainda estar ainda mais integrados e que a gente possa fomentar caminhos comuns que muitas vezes o seu vizinho já viveu esse momento. Juntas, as secretarias de comunicação movimentam mais de R$1 bilhão por ano em recursos públicos. O encontro desta semana busca criar uma troca de experiências com medidas que estão sendo adotadas e possam melhorar a performance nas pastas de comunicação em cada estado. As secretarias hoje precisam ser incentivadas em ter uma estrutura que possa fazer frente a esse tipo de investida. Ou seja, por que eu digo isso e digo que a Secretaria de Comunicação, confio nas Secretarias de Comunicação como guerrilheiras contra as fake news? Porque elas têm autoridade pública, elas pertencem ao poder público. Então, não se concebe uma notícia que venha de uma Secretaria de Comunicação que não seja verdadeira. Então, ela tem esse selo de qualidade para combater já naturalmente as informações que sejam erradas. Por isso que a Secretaria de Comunicação devem ser sempre aperfeiçoadas e até fortalecidas os governos estaduais. As pesquisas que servem como base para que os governantes apliquem recursos e atendam às demandas dos estados também esteve na pauta. O foco foi orientar os jornalistas de como utilizarem esses conteúdos nas pautas diárias. Então é importante que os governantes divulguem as pesquisas, né? Por que eles estão tomando essa decisão? Porque às vezes a mídia enxerga de um jeito e a população está vendo de outro. Então explicar para a própria mídia o porquê de tomar a decisão, que essa decisão tem apoio popular ou não, né? A distribuição da propaganda institucional ganhou novos atores com a chegada das redes sociais e veículos de comunicação online. É função da Secretaria de Comunicação mapear os veículos e direcionar as mídias conforme a audiência de cada uma das plataformas. Um desafio nos dias de hoje com tantas possibilidades. De que forma a gente pode aplicar os recursos, de que forma a gente pode ter o retorno desses recursos e questões também administrativas, que envolve, por exemplo, prestação de contas no TCE, é algo que é muito relevante para nós, porque a maioria de nós somos ordenadores de despesa. Então a gente precisa justificar os gastos que nós temos todos os anos, né, com publicidade. E muitas vezes alguns procuradores, conselheiros, eles não são afeitos a questões de publicidade. Então, assim, é muito importante a gente debater como é que a gente supera essas barreiras. E do ponto de vista da comunicação em si, como é que a gente enfrenta os novos desafios, principalmente da comunicação digital, né? A gente tem um trabalho muito longo já que a gente faz com as mídias tradicionais, rádio, televisão, jornal, mas a gente tem um trabalho relativamente novo, que é esse trabalho com a internet. Como é que a gente trabalha essa questão das redes? Como é que a gente trabalha institucionalmente e comercialmente? Como é que a gente trabalha a questão dos influenciadores digitais? Se a gente pode aplicar recursos nesse tipo de mídia? Como é que a gente traz a comunicação digital e da internet como aliado para a gente poder levar para a população a comunicação estatal? Daqui, cada um volta para o seu estado com a bagagem de conhecimento, focados em aprimorar ainda mais a comunicação com a audiência e com os veículos. O encontro ele é importantíssimo, a gente está junto, é assim que começam-se os vínculos, mas a gente ter essa possibilidade de, até mesmo no dia a dia, contar com aquele secretário que a gente teve junto no fórum, é muito proveitoso, é muito bom para cada estado individualmente e para o Brasil como um todo. A gente consegue agregar, trazer experiências, discutir as melhores práticas para gestões públicas, né? Discutir cenários, desafios, que a gente sabe a comunicação pública não tem fórmula pronta, né? Mas muitos colegas, a gente acompanha o trabalho, já conseguiram
bons caminhos e bons resultados. Então a gente trocar essa ideia e também poder discutir aí questões de regulamentação, questões sobre licitações, enfim, coisas que são pertinentes à nossa área para a gente entregar um melhor resultado, com a melhor eficiência possível e o melhor trato com o dinheiro público. Isso aí a gente ganha muito. E ainda nesta edição, a gente mostra os detalhes da inauguração da piscina de ondas do litoral catarinense. E depois da vitória de Javier Milei na Argentina, o presidente eleito fala em reconstruir o país. A lesão de Vini Júnior, que deixa o atacante fora dos campos nos próximos meses. É depois do intervalo, voltamos já. Se é verdade que momentos difíceis formam pessoas fortes, está explicado de onde vem a força do catarinense. Mais uma vez, as enchentes castigaram o nosso estado e destruíram cidades, negócios, plantações e lares. Em situações como essa, que a nossa gente mostra do que é capaz. Mais intensa do que qualquer chuva é a nossa solidariedade. Mais forte do que qualquer rio é a nossa união. Para quem é catarinense, não existe obstáculo que o trabalho duro não consiga superar. Alguns chamam isso de determinação, outros chamam de coragem. Mas quem é daqui costuma chamar de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina, ao lado de cada catarinense na reconstrução do nosso estado. Estamos de volta agora às 8h18. E o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, afirmou em discurso após a vitória que a reconstrução do país começou no domingo. O chamado ultraliberal toma posse no próximo dia 10. Quero apresentar ao presidente eleito Javier Milei. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, discursou após a vitória sobre o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. O ultraliberal, que recebeu quase 56% dos votos, afirmou que a reconstrução do país começou no domingo. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están... Boa noite a todos os que estão aqui presentes, aos que estão nas ruas festejando e, sobretudo, aos argentinos de bem, porque hoje começa a reconstrução da Argentina. Porque hoje começa a reconstrução da Argentina. Considerado um outsider, o economista de 53 anos ganhou fama pelo discurso antissistema e pelas propostas radicais para combater a crise econômica argentina, associada por uma inflação de 143% ao ano. Entre elas estão dolarizar a economia, fechar o Banco Central e adotar um rígido corte de gastos. O ultraliberal também coleciona polêmicas em outros assuntos, a exemplo dos direitos humanos, e rejeita o consenso de 30 mil desaparecidos durante a última ditadura argentina. Milei toma posse no dia 10 de dezembro para cumprir um mandato de 4 anos. Milei também promete sacudir o cenário político da América Latina com a popular dolarização da economia argentina. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. O economista unilateral Javier Milei ficou conhecido graças à veemência das declarações econômicas e das falas fortes contra o que se acostumou a qualificar como casta política parasitária e corrupta. Quase um recém-chegado à política, neste domingo rompeu o bipartidarismo argentino e conseguiu alcançar a presidência com a promessa de extinguir o Banco Central, dolarizar totalmente a economia e a reduzir do tamanho do Estado para diminuir gastos públicos. Nascido em Buenos Aires em 1970, era um bom peladeiro quando jovem e fazia parte de uma banda que tocava versões da banda britânica Rolling Stones. Estudou economia na Universidade de Belgrano e fez suas pós-graduações em instituições locais. Há livros que carregam o nome de Javier Milei na capa, mas alguns carregam acusações de plágio, de parágrafos inteiros em alguns casos. Solteiro e sem filhos, ficou conhecido em programas de televisão em 2015, com participações em debates furiosos sobre a economia.
Depois, os comentários alimentaram as redes sociais e chegaram ao eleitorado mais jovem. Milei trabalhou na iniciativa privada até 2021, quando conquistou um assento como deputado de Buenos Aires com a coalizão recém-formada La Liberdad Avanza. Depois de ser eleito deputado, Milei abriu mão do salário em um gesto de desprezo aos privilégios dos políticos, a quem responsabiliza pela crise econômica argentina. O discurso também conquistou popularidade ao entrar em conflito com a agenda progressista. Milei nega que exista uma diferença salarial entre homens e mulheres e considera o aborto um assassinato. Ele também afirma categoricamente que políticas que culpam o ser humano pelas mudanças climáticas são falsas. Milei também tem declarações que desagradam setores defensores dos direitos humanos, como quando rejeitou o consenso de 30 mil desaparecidos durante a ditadura argentina, afirmando que o número real é bem menor. Depois de um primeiro turno em que foi segundo mais votado, Milei buscou acordos políticos e tentou botar panos quentes nas declarações incendiárias. Com isso, contribuiu uma coalizão conservadora com a até então rival Patrícia Bullrich e com o ex-presidente liberal Maurício Macri. Milei assume a presidência no dia 10 de dezembro para um mandato de 4 anos. E Jair Bolsonaro e Javier Milei conversaram nesta segunda-feira por meio de uma videochamada. O ex-presidente brasileiro parabenizou Milei pela vitória nas eleições argentinas e afirmou que vai comparecer à posse presidencial no dia 10 de dezembro. Em uma chamada de vídeo realizada na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milei pela vitória sobre o peronista Sérgio Massa no segundo turno das eleições argentinas. Bolsonaro afirmou que Milei representa muito para os democratas e amantes da liberdade. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer para você está à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem do nosso país. No domingo, o ex-presidente brasileiro de extrema-direita já havia postado na rede social X, o antigo Twitter, que a esperança voltou a brilhar na América do Sul com a vitória de Milei. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, viajou à Argentina para acompanhar as eleições na condição de observador oficial do Poder Legislativo brasileiro. Foi ele quem intermediou a ligação entre o pai e Milei nesta segunda. Jair Bolsonaro afirmou que vai comparecer à posse do presidente argentino eleito, marcada para o próximo dia 10 de dezembro. E o atacante Vinícius Júnior não deve mais jogar em 2023. Ele sofreu uma ruptura no bíceps femoral com envolvimento do tendão distal da perna esquerda. O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, se lesionou no confronto do Brasil contra a Colômbia na última quinta-feira. Sofreu uma ruptura no bíceps femoral com envolvimento no tendão distal da perna esquerda. O anúncio foi feito pelo Real Madrid, que afirmou que o jogador vai precisar ficar afastado durante várias semanas. A repórteres, depois da partida, Vini Júnior confessou que deu um pique e sentiu dores na parte posterior da coxa. Ele vai ficar fora do jogo contra a Argentina no Maracanã nesta terça-feira. O Real Madrid não especificou o tempo de ausência do jogador, mas em uma lesão desta natureza, o prazo para voltar aos gramados costuma ser superior a 2 meses. Vini já ficou fora de atuação por mais de um mês, depois de uma lesão sofrida na coxa direita no final de agosto. – 29 bebês prematuros chegaram ao Egito nesta segunda-feira, depois de terem sido retirados de um hospital em Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas já anunciou a morte de vários recém-nascidos no território por causa de cortes de energia provocados pelos bombardeios e o cerco israelense.
As crianças foram retiradas no domingo do Hospital Al-Shifa, que a Organização Mundial da Saúde descreveu como uma zona de morte, enquanto Israel tenta descobrir o que diz serem bases do Hamas em túneis sob as instalações. Uma rede de televisão local informou que os bebês chegaram ao Egito através da passagem de Rafah, o único ponto de entrada e saída do território palestino que não é controlado por Israel. Foi relatado que, inicialmente, 31 bebês foram retirados de Al-Shifa para outra clínica em Gaza e não ficou imediatamente claro porque apenas 29 chegaram ao Egito. Uma fonte médica informou que nem todas as crianças vão poder ser tratadas no hospital localizado a 45 quilômetros da faixa de Gaza, porque não há incubadoras suficientes. Alguns devem ser transferidos para Ismailia ou Cairo. O chefe da OMS, Tedros Adhanom, disse no domingo que 31 bebês muito doentes foram transferidos em uma operação conjunta com a ONU e a Sociedade Palestina do Crescente Vermelho. Nenhum dos bebês foi acompanhado por familiares durante a retirada inicial. E depois do intervalo, Polícia Rodoviária Federal apreende 120 quilos de maconha na Serra Catarinense. E a primeira piscina com ondas artificiais de Santa Catarina é inaugurada em Garopaba. Os detalhes depois do intervalo. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta, agora são 8h29. E nesta segunda-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal interceptaram em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, 3 carros que juntos carregavam 120 quilos de maconha. O flagrante foi durante fiscalização na BR-282. Os policiais abordaram os automóveis que viajavam juntos. Após vistoria, eles localizaram dezenas de tabletes de droga prensada que estavam no porta-malas e também no assoalho de um dos veículos. Em conversa com os motoristas, os policiais descobriram a existência de um terceiro carro que seguia 15 minutos à frente, fazendo serviço de batedor. Este veículo também foi abordado e um dos ocupantes foi flagrado com skunk para uso pessoal. Os 3 automóveis, 120 quilos de maconha e as 5 pessoas envolvidas na ocorrência foram levadas para a Central de Polícia de Lages, no Planalto Serrano Catarinense. E da Serra para o litoral sul de Santa Catarina, moradores de Garopaba foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira com uma perseguição em alta velocidade no centro da cidade. Isso porque um homem havia cometido um furto em um veículo na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A Polícia Civil recebeu informações de que o suspeito estava indo para Garopaba e realizou então a abordagem, que culminou na perseguição e prisão de uma pessoa. A princípio, teria ocorrido disparo de arma de fogo, mas a ocorrência ainda está em andamento e não existe essa informação confirmada ainda. Ninguém se feriu. O Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a obter um empréstimo do Banco Mundial que lhe permite reduzir juros se o setor agropecuário poluir menos.
O Uruguai estreia um empréstimo do Banco Mundial que reduz juros se poluir menos. Trata-se de um empréstimo de 350 milhões de dólares, o equivalente a 1,7 bilhão de reais. Por esse valor, o país vizinho vai pagar até 12,5 milhões de dólares a menos de juros se conseguir uma diminuição verificável das emissões de metano da agropecuária, afirma o Banco Mundial. O objetivo é reduzir as emissões de metano em 33% ou mais entre 2028 e 2032 e em pelo menos 36% entre 2033 e 2037. Isso representa 1% a mais em relação aos compromissos adotados pelo país no âmbito do Acordo de Paris sobre mudança climática para diminuir as consequências dos gases de efeito estufa. A partir de 2028, será realizada uma avaliação anual e, caso a meta do Banco Mundial seja cumprida, haverá uma melhora nas condições de pagamento. O metano proveniente da produção de carne bovina representa 48,6% das emissões totais de gases de efeito estufa no Uruguai, segundo o Banco Mundial. A produção de gado é o principal setor exportador do país. O Banco Mundial escolheu o Uruguai para estrear esse mecanismo inovador por ser um exemplo na região com uma boa institucionalidade e políticas públicas relacionadas à sustentabilidade, declarou Francis Fragano, gerente do projeto. A ideia é que sirva de piloto para ver se pode ser aplicado a outros países. E nós voltamos a falar de política. Nesta segunda-feira, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, definiu as primeiras medidas de governo. O chamado de ultraliberal voltou a dizer que vai fechar o Banco Central. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. E eu pergunto também para o Tiago como está sendo a repercussão aqui na América Latina sobre essa vitória de Milei. Tiago, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Repercute positivo para a esfera da direita e extrema-direita. É claro que os partidos, as ideologias, até mesmo os presidentes de ideologia de esquerda consideram a vitória de Javier Milei como negativa, Até porque é de uma outra esfera política e isso certamente vem de contrário às ideologias de cada partido. Mas no frigir dos ovos, no total dessa eleição da Argentina, o recado quem deu foi a população argentina que mandou um recado na urna de que como estava, não queria, precisava de mudança e a mudança está vindo aí, A gente já sabe o tom que isso vai ter a partir de agora e certamente o Brasil já deu sinais ontem pela declaração do presidente Lula de que se tudo der certo, vamos atrapalhar por lá, mais ou menos por aí. Afinal, Lula parabenizou a democracia argentina e não a vitória de Milei. Mostra clássica de um estilo ditatorial disfarçado de democrata que não reconhece quando uma outra esfera política, diferente da sua, leva a melhor. Mas o que a direita ultrassocialista, mas o que a esquerda ultrassocialista da nossa América do Sul queria, que os argentinos colocassem todas as suas fichas num candidato já fracassado pelo próprio desempenho como ministro da Economia. Economia essa aí que leva o país a uma inflação, gente, como a gente já falou aqui várias vezes, a 3 dígitos, passando aí de 140% ao ano. Claro que não. Os argentinos deram um recado ao contrário. Em entrevista hoje às rádios locais, o presidente eleito disse que vai precisar de 18 a 24 meses para destruir a inflação e levá-la aos níveis internacionais mais baixos. Que assim seja, Milei afirmou também que tudo o que pode estar nas mãos do setor privado vai ficar nas mãos do setor privado. E destacou que a petrolífera YPF e os veículos de comunicação estatais devem ser privatizados. Em relação à proposta de dolarizar a economia, ele voltou a dizer que vai fechar o Banco Central e que a moeda do país será aquela que os argentinos escolherem livremente. Por outro lado, o partido de Milei tem apenas 7
dos 72 senadores e 38 dos 257 deputados. Portanto, ele dependerá de alianças para aprovar as medidas. O presidente eleito anunciou que vai viajar de maneira privada para os Estados Unidos e Israel antes mesmo da posse que está marcada, como a gente viu no primeiro bloco do jornal, no segundo bloco do jornal, para o dia 10 de dezembro. Portanto, direita vencendo, né? Falam aí a gente usa essa expressão, dizem que ele é ultraliberal, né? Isso são os analistas, né, que criam esses termos aí. E a gente já viu esse cenário aqui no Brasil, né? Quando a direita venceu, o Bolsonaro foi presidente por 4 anos, não tinha maioria no Congresso, né? Teve dificuldade de governar, porque daí você precisa criar amarras políticas e Bolsonaro não se cedeu a essas amarras lá no Congresso. No final do mandato, para a tentativa de reeleição, ele acabou cedendo algumas benéfices dos deputados, liberando várias emendas, o chamado, esqueci o nome agora, fechado, né? O orçamento secreto. Orçamento secreto, que gerou críticas, né? Mas ele, durante praticamente 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, ele seguiu a regra de que não iria fazer os acordos com chavos, que é aquela velha tática que a gente já conhece, que o Lula está fazendo agora, que é de ceder ministérios a partidos, né, que tem um número expressivo de deputados ou senadores, para daí criar uma coalizão e conseguir passar as emendas, os projetos, as ideias que o governo tem. Milei certamente vai ter bastante dificuldade com apenas 7 deputados, né, um número bem pequeno, mas vamos aguardar se os deputados e senadores argentinos estiverem na mesma intenção de mudar, né, o cenário atual do partido, eles têm que sinalizar positivamente e apoiando o presidente da República. Se o interesse maior for o partidário, né, os interesses pessoais estiverem à frente da população argentina que sofre com 140% de inflação ao ano, aí, meu amigo, infelizmente, não tem como Milei conseguir levar adiante essas reformas que são necessárias. São necessárias, inclusive foi uma das grandes pautas dele durante a campanha eleitoral, né? Investir realmente na economia, fazer com que esses 140, né, diminuem muito, porque o povo argentino está sofrendo muito aí com a economia do país, está sofrendo muito com a alta inflação em 3 dígitos, né? Nossa. Como você já falou aqui na matéria. É muito dígito. É muito dígito. É muito dígito para uma inflação, né? É isso. E a gente espera e torce realmente para que ele desempenhe um bom papel a partir oficialmente do dia 10 de dezembro, né? Isso aí. Ele que é tido por muitos aí, no mínimo, como um agora eleito presidente excêntrico. Excêntrico, é isso mesmo. Tá certo. Da Argentina, vamos falar então do Brasil. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões individuais de ministros do Supremo pode ser votada nesta semana. Então, Tiago, o que esperar disso? Mais uma novidade. Saiu agora há pouco, a gente atualizando aqui ao vivo com a audiência. Amanhã começa a votação, já está confirmado. Rodrigo Pacheco já deu o canetaço aí, estará na pauta de amanhã. O texto relatado pelo senador Ariovisto Guimarães proíbe decisões individuais em tribunais superiores que suspendam a eficácia de uma lei ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara Federal. A PEC também estabelece que os pedidos de vista mais tempo para análise das cortes serão concedidos coletivamente e pelo prazo máximo de até 6 meses, ou seja, não é mais um único ministro que pode fazer o pedido e tem que decidir com todos os demais. Uma medida, gente, mais do que justa e necessária para a atual posição da nossa Suprema Corte. Olha, Andréa e a nossa audiência, eu digo que se o Congresso aprovar essa decisão, e tudo indica que vai passar pelo menos no Senado, tá? Nós teremos novos tempos e o fim do autoritarismo judicial que estamos vivendo, onde o ministro faz o papel de investigador, advogado e juiz ao mesmo tempo. Essa medida é tão necessária que o ministro Gilmar Mendes já se adiantou que essa lei pode ser considerada inconstitucional. Porque será, né?
Está na hora da Câmara e do Senado fazer o que a Constituição prevê às duas casas, que é legislar. Essa é a vez do Brasil colocar o Supremo no lugar que lhe compete e evitar abusos e interferência nos outros poderes. Vale aqui a gente reforçar que a relatoria dessa emenda à Constituição é do senador catarinense Esperidião Amin, que já foi governador de Santa Catarina. Começa amanhã essa votação. A grande dificuldade aí de entender como é que os deputados vão se comportar com essa decisão, porque no Senado, gente, até porque a decisão inicia na discussão com a proposta do senador Esperidião Amin, e muitas das ações dos nossos ministros da Suprema Corte acabam deixando um ânimo um tanto quanto desagradável lá no Senado, porque muitas das leis aprovadas na instância máxima da nossa legislação, que é o Senado, né? Então as leis primeiro passam pela Câmara, depois elas precisam de um aval dos senadores. Muitas dessas decisões o Supremo já derrubou. E isso é claramente uma interferência de um poder no outro. E certamente os senadores agora já estão dando esse recado de que vão aí certamente aprovar essa alteração. A gente aguarda aí aos próximos desdobramentos e vamos analisar como que os nossos deputados vão se comportar. Pessoal sinalizando porque são 8h45. Tenho que encerrar. Boa noite a todos. Boa a gente noite. se vê na quarta-feira. Obrigada, Tiago. Até quarta. Até. E foi inaugurada ontem uma piscina de ondas artificiais em Garopaba, no litoral sul catarinense. Além de ser a primeira no litoral de Santa Catarina, é considerada uma das mais tecnológicas do mundo. A capital catarinense do surf agora tem uma nova opção para quem curte pegar aquela onda. Em obras desde 2019, a principal atração do Clube Resort Multipropriedades foi inaugurada, a piscina com ondas artificiais. Com 25 mil metros quadrados, a tecnologia permite uma onda a cada 4 segundos, isso em cada um dos lados. Esse é o primeiro resort no mundo com a piscina de onda, né, em atividade hoje da Wave Garden. E Garopaba tem hoje talvez não tenha a maior piscina de ondas de todas da Wave Garden. É um orgulho estar trazendo isso aqui para a cidade, que é a capital catarinense do surf. Acho que é muito bacana, tem tudo a ver. A gente vê a alegria de tantos surfistas estarem aproveitando esse nosso empreendimento. Primeira vez que eu estive numa piscina de onda foi em 88, lá no Japão. Naquela época eu achava que o futuro estava próximo e o futuro demorou para chegar. Pô, mas é um sonho, né? Ter uma piscina de onda aqui no Brasil, aqui em Garopaba, a Surfland aí inaugurando. Eu tive a oportunidade de surfar essa semana nas preliminares aí, a galera testando, fazendo o ajuste das ondas. E, poxa, excelente, né? A piscina tem 150 metros de extensão, que permite a realização de tubos e paredes manobráveis iradas. Ao todo, são 13 tipos de ondas com até 1,90 m de altura. Estas séries são definidas pelo próprio nível do surfista, seja ele iniciante, intermediário ou avançado. Rodrigo e Carlos são de Porto Alegre. Há mais de uma década pegam ondas no litoral brasileiro, mas confessam que nunca viram algo igual. É demais. Hoje foi meu 7º banho em 3 dias. Isso aqui dá para considerar um pico internacional. É uma surf trip com os amigos agora, no mínimo 2 vezes por mês. Nota 11, empreendimento. Surfando há muito tempo já, a gente vem para Garopaba, tudo surf no mar, mas a piscina realmente é um tipo de onda para cada um. Quem vier vai se dar bem, realmente, é sentir num pico internacional. No Brasil aqui eu estou amarradão mesmo, agora 1 vez por mês vou estar aqui no Surfland. Então é a primeira vez, é diferente, né? Diferente do que é o mar, mas realmente tu estando com o equipamento certo, tu prestando atenção em os guias que tem por aqui, tu vai te dar bem, vai surfar e vai te divertir muito. Bom, são várias ondas na verdade, né? Mas a maior, vamos dizer assim, é a onda do tubo, né? Que é aquela onda, aquela coisa que todo surfista busca, né? Que é melhorar dentro do tubo, que é uma coisa difícil de se replicar no mar, né? Então aqui tu tem a chance de tentar quantas vezes quiser praticamente aquela coisa que é o tubo, que é a melhor manobra, a mais difícil, a mais procurada no mundo do surf. Para os iniciantes, profissionais fazem um acompanhamento durante a aula. Gabriel curtiu, inclusive já sabe até explicar como funciona. É que daí a gente bota o pé assim, a gente vai deitar na prancha, aí a onda vai vir, a gente vai levantar e ficar assim. E é fácil ou é difícil isso? Mais ou menos.
Além de ser uma das maiores piscinas de ondas artificiais do mundo, o local é o único clube resort com este tipo de infraestrutura. Além da piscina já inaugurada, a Surfland Brasil contará com outros ambientes de lazer para os proprietários. A gente está inaugurando em breve o resort, né, com os 278 apartamentos. E dentro do parque também estamos inaugurando daqui a 30 dias a parte do Open Mall, com todas as lojas e outros restaurantes. Mas toda a parte de skate park, beach tênis, os bares da praia, isso tudo já está aberto agora ao público, né, onde o pessoal pode vir. Tem a escolinha do Paris Saint-Germain, tem tênis, beach tênis, futebol, basquete, vôlei, enfim, em breve já vamos ter também natação, academias, tudo pronto, como foi previsto o complexo. Outras partes do empreendimento ainda serão entregues no decorrer do próximo ano. A previsão de investimento é de 550 milhões de reais. Estrutura que deve trazer retorno também para a região. É um turismo forte para o sul do nosso município e eu tenho a certeza que dá um up também imobiliário, um up financeiro para toda a cidade. E nós temos certeza, o que eu já falei para o empreendedor, a prefeitura ela não vai ser um entrave para o empreendedor. Pelo contrário, ela vai sempre apoiar aquele empreendedor que quer empreender de forma consciente no nosso município. Com capacidade para 900 ondas por hora, é um ótimo local para quem quer melhorar o desempenho dentro da água, mas tem que estar preparado. Para a gente, né, que nasceu e cresceu no mar, né, surfando, o que essa máquina faz, essa tecnologia faz, é uma coisa realmente muito impressionante. Porque tu tem a onda sendo gerada igual, inúmeras vezes, durante o dia inteiro, durante as horas que precisar. Então, tipo, é muita perfeição, né? No mar, o mar não funciona assim, né? Vai ser um treinamento prático mesmo do surf. A gente sabe que o surf a gente precisa fazer atividade, né, física à parte e tal, mas aqui vai ser uma prática mais corriqueira, porque 1 hora de surf aqui você sai morto, né? Morto no bom sentido, cansado. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.